Tenho que começar agradecendo. Vocês realmente foram instrumentos de Deus num tempo muito significativo da minha vida, em que eu me encontrava como um homem sem esperança a respeito de mim, a respeito do meu ministério, e foram dias muito difíceis que eu enfrentei durante cerca de 2 anos. E vir para cá, no final de 2021, foi um processo de finalização que Deus tinha para mim na minha cura, no meu tratamento. O convívio com vocês foi uma ação de Deus, assim, para me encorajar novamente e me fazer ter novas esperanças, novos sonhos, acreditar que Deus ainda tinha planos para mim, para o meu ministério, e que Ele iria realizar esses planos aqui. Eu não sabia naquele tempo que viraríamos uma nova igreja. Éramos um campus da Igreja Batista Capital, mas eu sabia, ou sentia, que a nossa relação iria ser uma relação de renovo na minha vida e na minha caminhada com Deus, e assim tem sido nos últimos 4 anos. Hoje eu sou um pastor que sonha muito, que acorda todos os dias grato e alegre por poder vir para este lugar, por orar por vocês e por contar com vocês para construirmos a igreja das nossas vidas. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês por terem sido instrumentos de cura na minha vida. Quero convidar você a ficar de pé para fazermos a leitura da palavra desta manhã. Abra a sua Bíblia ou acompanhe aqui no telão um trecho da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, aos filipenses. Nós vamos ler no capítulo 1, versos 13 a 11. Filipenses, capítulo 1, versos 3, eu falei 13, né? Versos 3 a 11. 13 a 11 não tem como, né, gente? Essa matemática aí não fecha. Filipenses 1, 3 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Leiam comigo, vamos ler juntos, ok? Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Pode se assentar. Queridos, é assim que eu me sinto quando trago esta igreja ao meu coração através das minhas orações. Eu me sinto como Paulo a respeito dos filipenses.
grato, alegre, esperançoso, encorajado no Espírito. E é assim que, para a glória de Deus, eu tenho vivido os 4 últimos anos, como falei para vocês, desde o início de 2022. Nessa casa, eu encontrei cura para minha alma que estava adoecida com muitas frustrações comigo mesmo e com circunstâncias, adoecida por decepções que eu vivi com pessoas, adoecida pelas perdas que eu tive em sonhos e planos de futuro que eu nutria no meu coração desde a adolescência, pelas pressões que eu enfrentei, especialmente durante 1 ano e meio, tentando restaurar uma igreja que foi ferida pelo seu pastor líder. E eu enfrentei um tempo muito difícil para mim e para minha família. E vocês nos acolheram aqui não, lá na EPNB, né? Vocês nos acolheram, nos abraçaram, nos encorajaram. E sem saber, boa parte de vocês, nós temos muitas pessoas novas aqui, e eu quero que você que chegou depois disso, chegou há pouco tempo, está chegando hoje, você saiba que você entrou numa comunidade que tem uma vocação para curar. Se você vem adoecido, sem esperança, se você vem doente na alma, como eu vim há um tempo atrás, saiba que Deus deu a essa comunidade um dom de curar, de ministrar cura àqueles que estão abatidos. Amém, igreja? Vocês creem nisso? Pois é, vocês nos encorajaram, sem saber o que a gente passava, o que eu passava, vocês ministraram cura para minha alma, profetizaram sobre o meu ministério e restauraram a minha capacidade não só de continuar, mas de sonhar com o que ainda viria, com o que ainda poderíamos viver. Nós somos uma comunidade espiritual, uma comunhão curativa, uma família profética de palavras de vida, uns sobre os outros e sobre aqueles que se achegam a nós. Então, se você, como parte desta igreja chamada Igreja Batista Alicerce, se você ainda não se deu conta disso, se você ainda não assumiu essa responsabilidade no reino de Deus, assuma hoje, saiba que antes de mim, antes desse líder assumir a posição que hoje eu tenho diante de vocês, antes de termos elaborado 4 pilares, antes de termos entendido a presença desses 4 pilares, antes de formularmos uma declaração de missão, de formar vidas em Jesus, antes de sermos uma igreja plena com suas responsabilidades sobre nós, antes de qualquer coisa dessas que eu acabei de citar ter sido estruturada e formada, Deus já havia dado algo a nós. Deus já havia derramado unção sobre nós. Deus já havia chamado e vocacionado, mesmo que ainda não houvesse consciência disso em nós, para sermos uma comunidade curativa, para ministrarmos cura aos corações e almas quebrantados. Eu creio nisso, de todo o coração eu creio nisso. E eu gostaria muito de convidar você a olhar para isso e se apropriar disso e dizer: sim, Senhor, nós queremos ser esta igreja, nós queremos ser esta comunidade que acolhe os que estão doentes de alma e cura
esses adoecimentos, trazendo esperança, trazendo vida de volta aos corações. Dr. Larry Crabb, que escreveu um livro que eu cito toda hora aqui nas minhas mensagens, O Lugar Mais Seguro da Terra. Ele escreveu nesse livro o seguinte: a formação da comunidade espiritual é obra do Espírito, não é obra nossa. Nossa contribuição é limitada. Nossa parte é abrir mão do controle, desobstruir o caminho e deixar o Espírito tomar conta. Porém, mais do que qualquer outra coisa, cabe a nós orar. Eu quero fazer isso com você agora. Eu quero orar com você. Se você quer, junto comigo, abraçar essa vocação, essa responsabilidade dada por Deus, de sermos uma comunidade espiritual, de sermos um lugar onde as cadeiras se viram, para que sejamos instrumentos de cura na vida uns dos outros. E se você quer assumir essa responsabilidade comigo, fique de pé onde você está. Vamos orar juntos, nos apresentando a Deus. É estranho, né, fazer o apelo já no início? Não vai ser uma mensagem de 5 minutos, não se anime, Adriana. Vamos orar. Senhor, assim como eu senti há cerca de 4 anos atrás, Teu poder curativo, amanhã continua fazendo isso, Senhor. Continua nos fazendo um fluxo da Tua presença que sara, que cura, que resgata, que restaura, que reconcilia. Continua fazendo de nós voz de esperança, Senhor. Continua fazendo deste povo, Senhor, um anúncio da vida que há em Jesus. Dessa vida, Senhor, que se sobrepõe às dores, às mágoas, às feridas, às decepções, às frustrações. Dessa vida que quando nos preenche, nos cura. Lança fora o medo que às vezes reina em nossos pensamentos. Lança fora a ansiedade que muitas vezes toma a nossa capacidade, Deus, de andar alegres e firmes, conscientes de que caminhamos como a igreja de Jesus, salva, remida, perdoada. Usa as nossas vidas, usa esta igreja, Senhor, como uma Betesda, um lugar de cura e de restauração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. No texto que acabamos de ler, no verso 5, volte aí na sua Bíblia para acompanhar ou enxergue aqui no telão. No verso 5, o apóstolo Paulo faz uma afirmação, uma relação de causa e efeito. O apóstolo Paulo diz no verso 5 para essa igreja: por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O apóstolo Paulo está dizendo: eu me alegro, eu me encho de esperança. As emoções que me invadem quando eu oro por vocês, quando eu lembro de vocês, quando eu penso em vocês, essas emoções ricas, essas emoções que me fazem sorrir, que me fazem sonhar, essas emoções, elas existem dentro de mim por causa da cooperação de vocês com o Evangelho desde o primeiro dia até agora.
A beleza dessa carta começa antes mesmo dela ser escrita. O apóstolo Paulo escreve essa carta em uma prisão. O apóstolo Paulo escreve essa carta em uma situação de tortura, de humilhação, de fome, frio e encarceramento. E ele escreve esta carta de um ambiente que só poderia reforçar nele os sentimentos mais sombrios. Ele escreve essa carta de um ambiente onde ele poderia estar preso a uma solidão profunda, poderia estar preso a um sentimento de desesperança a respeito do seu futuro, do futuro da sua missão, de levar o Evangelho a outros lugares, a outros povos. Mas o apóstolo Paulo, dentro da prisão, ao escrever essa carta, seu coração se enche de alegria, de esperança, de saudade. Não uma saudade que consome, mas uma saudade que preenche, que enche de boas lembranças. E ele diz no início dessa carta: eu me sinto assim, mesmo estando na prisão, por causa da cooperação de vocês. Vocês são meus cooperadores, cooperadores com o Evangelho, são cooperadores com o avanço do reino, são participantes das transformações que o Evangelho de Jesus Cristo está manifestando na vida de todas as pessoas. O que significa cooperar? Pense aí na palavra cooperação. Se você pensar mesmo no uso do português, o que é cooperar? Pode me dar uma ideia aí? Operar junto. Estar juntos em um mesmo propósito. Unir forças. Unir capacidades, competências para cumprirem uma mesma tarefa. Isso é cooperar. Cooperar significa agir favoravelmente, agir com a intenção de fortalecer uma mesma ação. É um movimento coordenado, é agir em unidade e agir através da unidade. Nesse texto aí, o apóstolo Paulo usa uma palavra muito conhecida e que foi traduzida para o português como cooperação. Para o entendimento do que o apóstolo Paulo queria dizer, cooperação é uma excelente palavra. Mas a palavra usada no grego é uma palavra muito conhecida e que ela aparece em outros lugares da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, e especialmente referindo-se à igreja. Ela aparece várias vezes com um sentido que conversa com a ideia de cooperação, mas que vai além da ideia de cooperação. O termo que o apóstolo Paulo usou foi esse aqui, ó. Conseguem ler? Mesmo em grego vocês conseguem ler, não conseguem? Pelo menos supor. Koinonia. A palavra que está escrita aí. Koinonia é a palavra usada pelo apóstolo Paulo e que foi trazida como cooperação. Koinonia significa o que, gente? Comunhão. Koinonia é comunhão, é unidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja, ele está dizendo assim: eu me alegro com vocês por ver que vocês caminham em unidade, que vocês caminham como um só corpo, que vocês caminham de maneira coordenada e nessa coordenação vocês encorajam uns aos outros, vocês curam uns aos outros, vocês amam uns aos outros, vocês suportam uns aos outros. A cooperação de vocês se dá através da unidade, da comunhão. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Não diminuam o significado de comunhão. Comunhão
é muito mais do que um café colaborativo uma vez por mês, que a gente faz aqui. Comunhão é muito mais do que um lanche após a celebração da noite, o culto da noite. Comunhão é muito mais que abraços voluntários no meio do culto, ou não tão voluntários assim. Comunhão é unidade vocacional. Comunhão é todos olhando para um chamado que Deus deu, entendendo que o chamado é para um e ao mesmo tempo é para todos. É andarmos juntos, como diria o pastor Eugene Peterson, é andarmos juntos por uma longa obediência em uma mesma direção. Igreja, para sermos cooperadores com o Evangelho, assim como os filipenses foram chamados pelo apóstolo Paulo, nós precisamos andar juntos. Reconciliar o que foi separado. Curar as feridas que nos distanciam uns dos outros. Perdoar as mágoas que fazem com que nós enclausuremos as nossas emoções e nos fechemos para as pessoas. Temos que superar as diferenças, nos sobrepor às ofensas, buscar intensa e autenticamente o coração uns dos outros. Não a razão. Não é para vencermos discussões, desavenças, é para nos unirmos de coração. É para fazer dos momentos de discordância um desafio para nos tornarmos mais unidos, mais irmãos. Deus nos deu, igreja, Deus nos deu uma vocação muito clara e forte. Comunhão faz parte dela, é um dos pilares dessa vocação. É por essa unidade que nós curamos as almas. É por essa unidade que cooperamos com um evangelho que transforma, que cura e que liberta. Ser uma comunidade espiritual, voltar as cadeiras de frente umas para as outras, como o pessoal do Jornada da Vida fez hoje. Voltar essas cadeiras significa que nos importamos uns com os outros, que não queremos que as pessoas saiam sem serem curadas, sem ter seus corações ministrados pelo Evangelho, que nos faz um e que tem nos curado através dessa unidade. O apóstolo Paulo se preocupa muito com isso na carta aos Filipenses. Filipenses 1, verso 27, ele diz: um só Espírito, tenham um só Espírito. Filipenses 2, versos 1 e 2, ele diz: completem a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, que pensem a mesma coisa. Tenham unidade, o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. No capítulo 4, verso 2, ele diz: eu peço a Evódia e Sintique, duas irmãs na igreja de Filipos, que tenham o mesmo entendimento no Senhor, porque elas haviam se desentendido, brigado, se separado. E o apóstolo Paulo diz: não, vocês precisam olhar para essa desavença como uma oportunidade de, vencendo-a, se tornarem mais unidas do que antes. Nossa unidade, queridos, nossa verdadeira comunhão como um dos pilares da nossa vocação, será o poder de Jesus para curar almas adoecidas, como a minha foi um dia. Volta para o texto aí, versos 9, 10 e 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz:
Depois ele dizer que a alegria dele, a satisfação dele com essa igreja, de dizer que essa alegria e essa satisfação se dá porque eles são unidos, porque eles cooperam com o Evangelho, porque eles vivem essa comunhão, essa koinonia. Ele então diz: essa é a minha oração por vocês. Esta é a minha oração por vocês. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Repita comigo: conhecimento, percepção. Mais uma vez: conhecimento, percepção. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O comentarista Werner de Boer diz o seguinte sobre esse trecho: Paulo, portanto, desejou aos filipenses um amor que seja capaz de, por conhecimento e sensibilidade ou percepção, examinar, discernir as diferenças, captar corretamente o essencial e implantar o que é importante e bom para quem? Para o outro, deixando de lado as ajudas não importantes e insuficientes. O apóstolo Paulo diz assim: eu oro para que o amor aumente de duas maneiras. Qual é a primeira? Eu pedi para vocês repetirem. A primeira é conhecimento. E a segunda? Percepção. Quando o apóstolo Paulo diz aumente em conhecimento, o que ele quer dizer com isso? Nós precisamos entender que é esse amor, que amor é esse no qual precisamos crescer? O amor que em nós precisa aumentar. Aqui a palavra amor, o apóstolo Paulo usa também uma palavra muito conhecida, ágape. É essa palavra que ele usa, ágape ou agape, que no contexto da igreja primitiva tinha uma relação muito forte, muito profunda. Com que símbolo da fé? O que a igreja primitiva chamava de ágape? Vocês sabem? A igreja primitiva chamava de momento ágape, chamava de ágape a ceia. Nas reuniões da igreja, principalmente bem no início da igreja, as pessoas se reuniam no templo ou nas casas, e lá o capítulo 2 de Atos diz que elas partiam o pão, elas comiam juntos, elas faziam uma refeição. Então, no caso de hoje, né, se a gente se reunisse na casa da Cláudia, a gente ia sentar, tomar um tacacá, né, Cláudia? Tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Só entendedores entenderão. Desculpa, foi mal a referência aí, gente. Essa referência pagã o pastor deu agora. Não procurem na internet, não importa entender isso. Mas se a gente fosse se reunir na casa da irmã Cláudia, a gente ia sentar e comer a comida que ela gosta de fazer, que ela gosta de compartilhar. Alguns de nós levaria também comida e a gente ia sentar e comer tacacá, bolo, pão de queijo, açaí, ia comer de tudo, canudinho de camarão, ia comer todas essas coisas deliciosas. Mas no meio dessa refeição, a gente ia parar e ia pegar dois elementos da mesa: o pão e o vinho. E na hora que a gente pegasse esses dois elementos e os separasse de todo o resto, e aí partíssemos este pão e compartilhássemos este vinho, esse momento se chamava ágape.
porque ele tinha um significado mais profundo. A mesa já tinha um significado de comunhão. A mesa já tinha o significado de estarmos juntos, de desfrutarmos uns dos outros. Mas quando a mesa era afastada e o pão e o vinho ganhavam a centralidade daquele momento, não era mais só a respeito da comunhão entre nós, de desfrutarmos uns dos outros, mas aquele momento se tornava o momento de lembrarmos do que realmente nos faz um. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. É Ele que nos faz um. É Ele que dá sentido para essa mesa. É Ele que dá sentido de sairmos da nossa casa e virmos para uma casa que não é a nossa e nos sentirmos em nossa casa. E o apóstolo Paulo diz: igreja, vocês precisam crescer nesse amor. Esse amor que dá sentido, que dá propósito, que nos faz de fato um, pelo sangue de Jesus Cristo. Vocês precisam conhecer esse amor. Eu quero dizer para você que está nessa manhã, se você ainda não conheceu esse amor, essa manhã é a sua oportunidade de dizer: eu quero dar o próximo passo para conhecer esse amor de Jesus. Esse amor de Jesus que a gente expressa, que a gente experimenta e que a gente expressa. E por falar em expressar, vem a segunda ênfase agora. O apóstolo Paulo diz o quê? Cresçam no conhecimento e na percepção. Esse amor não é somente para conhecermos e entendermos, como se o amor de Deus fosse limitado a um conceito, uma doutrina. Esse amor precisa ser percebido, esse amor precisa ser expressado, esse amor precisa ser sentido nas nossas relações. Agora, como nós vamos crescer nesse amor? Vou te dar uma chance de se ajeitar na cadeira, vai, se ajeita na cadeira. Para não dar mais desconforto do que o necessário agora. Como nós vamos crescer nesse ágape, nesse amor? Como nós vamos crescer se nós temos dificuldade de dar um simples abraço em alguém quando vamos cumprimentar uns aos outros? Se eu sou incapaz de olhar para uma pessoa que está sentada ao meu lado, na igreja, e sentir que eu devo, mais do que isso, sentir o privilégio que é poder abraçar alguém que às vezes eu nem conheço, mas abraçá-lo como um irmão. Esse privilégio só se vive na igreja. Esse privilégio só se experimenta na comunhão daqueles que foram unidos pelo sangue de Jesus. Eu dei um presente para um menino indiano. E quando eu entreguei o presente para ele, ele agarrou o presente com uma mão, abaixou na minha frente, encostou no meu pé e encostou na cabeça. Encostou no meu pé, encostou na cabeça. Encostou no meu pé, encostou na minha cabeça. Na cabeça dele. 3 vezes. Eu perguntei para o missionário o que isso significa. O missionário disse: esse gesto significa que ele não é digno de ter a poeira dos seus pés sobre a cabeça dele. A minha vontade era de fazer o que Jesus fez. Ajoelhar e lavar os pés daquele menino, para poder dizer: eu tenho parte contigo. Mas às vezes a gente tem preguiça de abraçar.
a gente ouve o pastor dizendo, ou a Cris dizendo, abraça aí alguém. E aí antes de você ir abraçar, você faz assim, ó. Ou foge para beber água, ou foge para tomar um café. Como nós vamos crescer no amor? Se abraçar é uma tarefa difícil demais. Como nós vamos aumentar a percepção desse amor? Se orar uns pelos outros parece uma tortura chinesa que o pastor obriga você a fazer todo domingo. O comentarista William Hendrickson diz o seguinte: Paulo ora para que nos corações e vidas dos filipenses haja uma rica colheita espiritual, consistindo dos mais puros frutos celestiais, tais como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito. E as obras, percebam isso, as obras que resultam dessas disposições, quais disposições? Esses frutos, amor, alegria, paz, benignidade. As obras que resultam dessas disposições, uma dessas obras, uma das mais importantes é o quê? A conquista de almas, a salvação dos perdidos, a cura dos doentes, a libertação dos cativos. Quando a igreja vive o amor que conhece, quando a igreja expressa o amor que recebeu daquele que morreu na cruz do Calvário, a igreja está anunciando a vida desse Cristo que cura, que reconcilia, que resgata, que reergue, que salva. O seu abraço pode ser a rede que Deus lançou para salvar uma alma perdida. Esse abraço que você dá reclamando. Igreja Batista Alicerce, fomos chamados por Jesus para sermos uma comunidade de salvação e cura. E a gente começou essa mensagem orando e dizendo, sim, eu aceito esse chamado. Sim, Senhor, eu aceito essa vocação. Essa salvação e cura precisa começar aqui entre nós. E aí, a partir daqui, se estender a todos que se achegam. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção aqui, que essa palavra é pessoal. É para você individualmente. Seja a cura para o coração do seu irmão. Se interesse por ele de verdade, se importe por essa vida de verdade. Jesus parou para tocar os intocáveis. Jesus parou para tocar os leprosos. Parou para falar e tocar a mulher do fluxo de sangue. Parou para tocar e falar com a mulher samaritana. Parou para falar e tocar no gadareno, um homem tomado por legião de demônios. Porque eu e você somos incapazes de abraçar, de orar e amar quem sentou do nosso lado para adorar o mesmo Deus que nós adoramos. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil pedir perdão quando nós sabemos que, tendo ou não razão, nós ferimos o nosso irmão? Não interessa se você tem razão, se você está se você está certo na sua postura, na sua atitude. Se feriu, o que importa é isso, que precisa ser restaurado. O que adianta você sair pela porta da igreja dizendo eu sou correto, eu tenho razão, quando o seu irmão está ferido por conta da sua razão? Não adianta nada.
A igreja de Filipos avançava, dava alegria ao apóstolo que a plantou, deixava saudade no coração de Paulo, enchia os pensamentos do apóstolo de esperança. Eles eram cooperadores do Evangelho. Eles trabalhavam unidos, conhecendo esse amor ágape, expressando e percebendo esse amor entre eles. Nós fomos chamados para, através da nossa unidade, da nossa comunhão, sermos uma igreja que cura e salva com o Evangelho de Jesus Cristo. Você diz amém a isso? Queria que você fechasse seus olhos agora. E eu vou fazer um convite desafiador para você. Talvez tenha alguém no meio dessa comunidade que está ferido, ferida, você sabe, e você sabe que você é o instrumento que Deus quer para ir até essa pessoa, pedir perdão, perdoar e restaurar o que foi quebrado. Eu vou repetir. Pode ter alguém aqui hoje que você sabe que está ferido. E você também sabe que você é que é o instrumento de cura. Meu desafio para você é: levante de onde você está. Vá até essa pessoa. Se você sabe, faça isso agora. Levante de onde você está. Vá até essa pessoa para restaurá-la. Se você sabe que há alguém que precisa ser restaurado pelo seu abraço, pela sua palavra, não se omita de cumprir o chamado que você nesta manhã reconheceu que tem, dado por Deus. Vá até essa pessoa e restaure a vida dela em nome de Jesus. O segundo apelo é menos difícil. É difícil também, mas é menos difícil. Talvez você tenha chegado hoje aqui como eu cheguei em 2021, quebrado, em pedacinhos, e você quer encontrar sua cura em Jesus, nesta igreja. Fique de pé onde você está, dizendo: eu quero essa cura, eu quero essa restauração para minha alma, para o meu coração. Se você está nessa condição, fique de pé onde você está, dizendo: eu quero, Jesus, ser curado. Eu quero ser tocado por esse amor através da tua igreja. Fique de pé onde você está, se você se sente assim.
queridos da Igreja Batista Alicerce, vocês que estão sentados, abram os olhos e contemplem aqueles que estão de pé, dizendo: nós queremos ser curados, nós queremos ser reconciliados, nós queremos voltar a ter esperança. Eu fui curado, eu voltei a ter esperança por causa de vocês. E eu tenho convicção de que esses irmãos também podem voltar por causa de vocês. Então é hora de vocês demonstrarem isso, de que vocês estão com eles, de que vocês querem ser esse instrumento do amor curativo de Jesus sobre a vida deles. Pode vir 5, 6, 10, 20 pessoas em cada um dos que estão em pé, não tem problema. Não pense que outras pessoas levantaram e por isso você não precisa mais levantar. Se você tem vontade de levantar, levante, forme um grupo enorme, todo em função de ministrar essa cura e essa esperança para o coração daqueles que estão pedindo, que estão ansiando por isso. Você pode levantar de onde você estiver para orar com essas pessoas, para impor suas mãos. Vamos ficar todos de pé e dar as mãos uns para os outros. Vamos cantar juntos essa canção. Tu és o autor, aquele que criou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, como família, como comunidade de fé, de mãos dadas,
Nós cantamos isso, que Tu és o autor da vida. Tu és aquele que nos amou primeiro. E a Tua palavra diz lá em 1 João capítulo 4, verso 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E é assim que queremos viver, Senhor, amando com o Teu amor, curando com a Tua cura, libertando com a Tua libertação. Nós queremos ser usados, Senhor, para resgatar, reconciliar, reerguer e salvar vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.